Boa tarde. Neste vídeo vamos falar de amplificadores operacionais, também conhecidos pelo nome OP-Amps, do nome em inglês Operational Amplifiers. Estes são circuitos baseados em transistores e antes da invenção do circuito integrado, os circuitos que requeriam vários transistores, resistências e diodos eram montados numa placa, como está aqui nesta fotografia. A invenção do circuito integrado, que ocorreu em 1958 por Jacques Kilby, permitiu colocar ou integrar no mesmo bloco de semicondutor diversos componentes, tanto ativos como passivos. E esta fotografia que aqui temos é uma foto do primeiro circuito integrado que foi criado. A partir daí, a situação foi evoluindo e em 1961 Robert Noyce conseguiu integrar no mesmo bloco de silício diversos componentes, tanto ativos como passivos, e ainda as ligações metálicas entre eles, dando origem àquilo que é conhecido hoje pelo circuito integrado monolítico. À medida que a tecnologia foi avançando, o tipo de circuitos integrados foi se tornando cada vez mais complexo e aquilo que nós encontramos hoje são circuitos integrados que vão desde o domínio do analógico puro até aos circuitos digitais, passando por alguns outros que estão a meio caminho entre uns e outros, que têm componentes analógicas e componentes digitais. Os amplificadores operacionais, ou op-amps, integram-se nos circuitos integrados analógicos. Em que é que se usam os op-amps? Os op-amps são o elemento básico de todos os circuitos, ou praticamente todos os circuitos de amplificação de sinal. O que se passa muitas vezes é que o sinal que nós queremos ler é de uma amplitude extremamente reduzida. Um exemplo disso são os sinais de um eletrocardiograma, que se nós quisermos apresentar diretamente no ecrã do instrumento de leitura, não vamos conseguir ver porque são valores extremamente baixos. Um circuito amplificador consegue amplificar um sinal que tem uma ordem de grandeza dos microvolts para um sinal que tem uma grandeza na ordem dos volts e que assim já consegue ser reproduzido num display. Tanto assim, estes amplificadores operacionais, ou op-amps, são o bloco base na criação de circuitos de tratamento do sinal analógico. E nos circuitos analógicos, a informação, aquilo que nós queremos tratar, é tipicamente representada por valores de tensões e correntes que podem assumir qualquer valor, ou seja, em que há uma analogia entre a grandeza que eu quero medir, temperatura, pressão, o que quer que seja, e o valor de uma tensão ou corrente. O símbolo dele é este que está aqui, é representado por um triângulo e que tem duas entradas, uma identificada com o sinal mais, que é a entrada não inversora, e outra identificada com o sinal menos, que é a entrada inversora, e tem uma única saída. E a relação entre a entrada e a saída é dada por este circuito equivalente que representa, do ponto de vista de análise de circuitos, o que é um amplificador operacional. Temos aqui as duas entradas e a tensão de saída é uma fonte de tensão dependente em que o valor da tensão gerada é um ganho A vezes VD, a tensão diferencial, que é a diferença de tensão entre a entrada mais e a entrada menos. No op-amp ideal, o op-amp ideal é um amplificador operacional em que o ganho A é infinito, esta resistência de entrada é também infinita e a resistência de saída é zero.
o que é que significa cada uma dessas situações? O ganho infinito não significa que eu tenha tensões infinitas aqui à saída, mas, ao contrário, significa que eu consigo ter tensões finitas com uma diferença de potencial entre as entradas de zero. Ou seja, se eu definir o, a tensão Vout, portanto, sendo Vout o ganho vezes VD, o ganho é o Vout sobre VD. Portanto, o facto de ser infinito significa que eu consigo ter um Vout finito com um VD de zero. A resistência de entrada ser infinita significa que, mesmo que a tensão às entradas seja diferente de zero, a corrente que circula pelas entradas é zero. E, finalmente, uma resistência de saída ser zero significa que qualquer valor de corrente que seja solicitado ao op-amp, a tensão não vai alterar. Ou seja, se esta resistência que está aqui for zero, qualquer que seja a corrente, nunca há uma diferença potencial entre estes dois pontos e, portanto, o que aparece aqui na saída é o ganho vezes VD. Nos símbolos dos op-amps aparece também, por vezes, a identificação do que é a tensão de alimentação positiva e a tensão de alimentação negativa. E todas estas tensões, quer as tensões de entrada, quer as tensões de saída, vão estar sempre limitadas pelos valores das tensões da alimentação, quer positiva, quer negativa. E isto, felizmente, porque senão poderíamos ter valores na tensão de saída bastante elevados.